Muito bom! No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a falsa magra. Então, se você é uma mulher que o peso não te incomoda, o peso na balança não é um problema, mas você vê que tem um percentual de gordura mais alto, você vê que está faltando massa magra, às vezes a perna é fininha, o bracinho é estreitinho, mas tem aquela barriguinha que te incomoda. Esse vídeo aqui é para você. Eu vou te ensinar como você pode eliminar essa pochete, como é que você pode diminuir isso, como é que você pode ter um desenvolvimento muscular. Então você precisa ficar comigo até o final do vídeo. Vai ser um prazer compartilhar conteúdo com você. Caso você ainda não me conheça, eu sou o Dani, eu sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos, vivi boa parte da minha vida dentro da academia, fico lá até hoje, mas hoje como atleta e preparo várias meninas, tenho várias atletas, várias meninas que saíram de uma falsa magra para virar, ter um ritmo de atleta. Às vezes a gente fala assim, aí você fala, pô, Dani, mas aí para mim esse vídeo não é porque eu não quero ser atleta. Tá tudo bem, mas para você chegar a ter um físico bonito, estético, filha, você vai precisar ter basicamente os mesmos caminhos. Só vai mudar o final. Você quer colocar uma roupa bonita, quer se sentir confortável, quer colocar um vestido, quer colocar uma camiseta e não ficar marcando a barriguinha. E já uma atleta, ela vai seguir os mesmos caminhos, só que ela vai aprofundando, aprofundando, a ponto de competir. Fez sentido para você? E já deixa, se caso você está conhecendo o canal agora, não tem problema. A partir do momento que você fala, cara, isso aqui fez sentido para mim, eu curti o conteúdo desse camarada aí, do Dani, por favor, sinta-se confortável em se inscrever no canal. Beleza? E tem outra coisa, deixa o like da confiança. O like da confiança é aquele que, para você não esquecer, já deixa o like aqui. Aí no decorrer do vídeo, se você vê que o vídeo não é para você, que você não quer mesmo, tipo, putz, cara, isso aqui não vou usar no meu dia, aí você tira lá o like, não tem problema nenhum. Beleza? Estamos combinados? Deixa o like da confiança aí. Quando você se sentir confortável, por favor, se inscreva no canal. Vamos lá? Primeiro vamos definir o que é uma falsa magra. É muito importante que a gente entenda o que é uma falsa magra. De verdade. Por quê? Recentemente eu tenho chegado, e é por isso que eu estou gravando o vídeo, tem chegado algumas mulheres, futuras pacientes lá no meu WhatsApp, procurando a consultoria online. Às vezes elas veem um vídeo aqui do YouTube, às vezes ela vê um vídeo de outra plataforma, se identifica com a minha comunicação, mas ela, na verdade, não é uma falsa magra. Ela é uma gordinha verdadeira. Entendeu? Sacanagem, né? Mas é verdade. Pensa comigo aqui. A falsa magra, eu já vou mostrar algumas imagens, né? Mas a falsa magra, ela é uma pessoa que ela tem uma gordurinha a mais ali na barriga, que ela tem uma... Você vê que falta massa magra, que tem uma pochetezinha, mas não é nada extraordinário, dá para arrumar. Você olha assim, você fala, cara, isso aqui eu consigo fazer. Mas tem pessoas que às vezes ela passou por um processo de obesidade, perdeu muito peso e agora ela acha que ela é uma falsa magra. Mas não. A condição de pele é completamente diferente, a tal ponto do trabalho ser completamente diferente. E por vezes eu ainda tenho que reduzir o percentual de gordura dessa pessoa. E por que eu estou dizendo isso? Porque a pessoa vai lá, ela acredita que é uma falsa magra. Aí ela assistiu alguns vídeos aqui, assistiu alguns vídeos por lá, ela foi criando vídeos ali e tal. E a conduta para falsa magra é uma, a conduta para reduzir o percentual de gordura é outra. E aí eu tenho que ficar explicando toda a minha conduta final lá, mas na verdade é que a pessoa... E como é que você vai chegar na pessoa que, ó, você não é falsa magra, você é uma gordinha verdadeira. Entendeu? Você fica... Eu, Dani, me sinto desconfortável, quebrar, é que a pessoa acredita. Aí... Enfim, não gosto. Por isso que às vezes eu acabo falando em vídeo que a pessoa, deixa eu revisar. E olha só que interessante, eu peguei aqui no próprio Google, super tranquilo, né? O que é uma falsa magra? Você consegue ver comigo aqui, ó. Aqui é uma falsa magra. Vamos só supor 65 quilos versus 65 quilos. Aqui um percentual de gordura, tô chutando, né? Vamos dar um exemplo, 30% de gordura, aqui 15% de gordura. Entende? A gente consegue ver por aqui, ó, falsa magra. Você vê que não tem tônus muscular nenhum, mas tem aquela pelezinha sobrando. Se a gente desce um pouquinho mais para baixo, aqui também, ó, você vê que tem uma gordurinha, aqui já não tem tanto, entende? Aqui, ó, uma gordura, aqui também, ó, 70 quilos versus 70 quilos. Claro que aqui trocou de CPF, né?
Usou outras coisas a mais. Agora, quando você passa processo de emagrecimento pele, vamos ver aqui, ó. Às vezes, a pessoa nem chegou nessa condição aqui, ó, da pele ficar assim. Às vezes, chega a pessoa, ela tá, quer ver? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, um exemplo. Aqui a pessoa passou por um processo de emagrecimento. Isso aqui não é uma falsa magra. Entende? Aqui ela ainda teria que reduzir mais o percentual de gordura. Entende? Aqui, deixa eu ver se a gente acha outro exemplo para você nesse exato momento. Acompanha comigo aqui. Mas enfim, acho que você conseguiu compreender o que eu quero dizer. Aqui, ó. Aqui, por exemplo, aqui ela pode achar que ela é uma falsa magra, mas se ela perdeu muito peso, essa pele aqui, infelizmente, é muito difícil de sair já na dieta e no treino. Ah, vamos só supor, teve uma gestação, teve 2 gestações, pô, na segunda gestação ganhou 25, 30 quilos. A pele esticou tanto, mas quando era adolescente, antes era uma magrinha, a pele esticou tanto que não vai voltar. Na boa, desculpa. Vai doer, mas, cara, você vai ter que passar por outros procedimentos estéticos, às vezes com procedimentos cirúrgicos. E olha só que interessante, eu tenho uma paciente, inclusive muito querida ela, aí ela perdeu seus 23 quilos. Até agora a gente já perdeu 23 quilos. E aí ela fez essa pergunta, pô, Dani, essa pele? Cara, eu tive que ser realista ali na hora, mas, cara, essa pele, ela não sai. Eu talvez não te recomendaria nem fazer cirurgia para retirada de pele. Vou explicar o porquê. Porque você olha para ela, tá com uma condição de pele linear. Então, os bracinhos, sobrou um pouquinho de braço? Sobrou um pouquinho de braço. Deixa eu voltar para minha tela principal. Sobrou um pouquinho de braço? Sobrou um pouquinho de braço. Sobrou costas? Sobrou costas. Sobrou barriga? Sobrou barriga. Sobrou perna? Sobrou perna. Pele, né? Só que tá tudo uniforme. Aí se ela vai lá e faz uma retirada de pele, por exemplo, né? Ela diminui a pele ali, um exemplo, numa lipo, alguma coisa, lá no abdômen, já não vai mais ficar casadinho, já não vai ficar mais uniforme. Então, até no caso dela, eu falei, cara, eu vou seguindo aí, pensa nisso mais pra frente, mas só por ter esse movimento linear, eu já gosto bastante. Quer ver dentro do fisiculturismo, não sei se vai aparecer aqui, ó, mas eu já competi algumas vezes no fisiculturismo, e até mesmo no fisiculturismo a gente busca o mesmo nível de definição muscular em todos os grupos musculares. Então tem pessoas que podem ter tipo uma perna extremamente rasgada e um braço que já não é tão definido, isso pode acontecer às vezes na mulher mais wellness e tal. Aí quando você vê essa discrepância, eu tinha um professor na pós-graduação em Bodybuilding Coach que ele falava assim que dói aos olhos, e quando dói aos olhos a gente tende a rejeitar, né? Então nesse caso não fica legal. Mesma coisa que eu falei para a moça. Você conseguiu compreender? Tem sentido na sua cabecinha? Uma coisa é um aspecto de falsa magra. Às vezes a pessoa pode ter tido gestação, só que daí da gestação já não é mais a questão da falsa magra. Ela tem a característica da falsa magra, só que ela tem uma barriguinha, que aquela barriguinha já veio da gestação. Aí é outro procedimento. A pessoa emagreceu, emagreceu, emagreceu. Ficou uma pele sobrando, mas às vezes ainda você olhando ali tem que baixar mais percentual de gordura. Falsa magra é como a gente conversou aqui, ó. É nessas características. Deixa eu voltar para nós aqui, ó. É nessas características, entende? Agora abriu a sua cabecinha. Aqui, ó. Isso daqui é uma condição de falsa magra muito interessante, ó. Aqui, não sei, né? Só tô pegando aleatório, só tô dando um exemplo. Mas às vezes aqui passou por uma gestação. Então, tipo assim, fica uma pelezinha aqui que não desce de jeito nenhum. Entendeu? Mas beleza. Dado essas condições clínicas, agora a gente para entender. Dani, o que eu preciso fazer então? Sou uma falsa magra verdadeira. O que eu tenho que fazer? Cara, na boa. Vamos ser sensato? Quer ver, ó? Como deixar de ser falsa magra? Pronto, cara. A ideia principal é você ter uma recomposição do seu peso corporal e do seu físico como um todo, certo? Então, olha só, você vai ter que fazer treinamento de força, você vai ter que ter uma dieta hiperproteica, você vai ter que ter o déficit calórico, você vai ter que ter aqui um cardio moderado e uma constância no estilo de vida. Cara, é o que eu falo para vocês diariamente. Só que vamos por partes. Começamos com o treinamento. Uma falsa magra, uma skin fat,
a gente não vai ver ela treinando tão pesado, até porque se ela não tem densidade muscular, significa que ela ainda talvez seja uma iniciante no treinamento. Aí você olha para a tua influencer que está treinando pesado, você acha que tem que treinar igual. Não, calma, vamos primeiro ser linear. E se a gente não consegue ganhar na intensidade do treinamento, a gente vai precisar ganhar no volume e frequência. Claro que dentro das condições da paciente, né? Então eu sempre pergunto quando a menina entra na consultoria online, ela recebe a anamnese, ela tem, ó, posso treinar 1 hora por dia, posso treinar 1 hora e meia por dia, posso treinar 40 minutos. Dentro dessas condições é onde eu prescrevo o treinamento para ela. Só que quanto menos você treina e menos dias na semana, quanto menos horas você treina na sessão de treino, quanto menos volume semanal ali, frequência semanal, obviamente que mais intensidade você tem que propor no treinamento dessa pessoa. Mas se você é uma falsa magra e não consegue atingir intensidade de treinamento, nós temos algumas técnicas. Por exemplo, técnicas de intensidade, que eu consigo manter você sobre a tensão do movimento por mais tempo. Claro que aí tem que ter uma certa resistência ao limiar da dor. Mas, claro, também não é uma dor que, meu Deus do céu, eu não quero que você entenda dessa forma, mas que você consiga ir além, sempre ir um pouco além. Então, por exemplo, rest pause, às vezes um drop set, às vezes, eu gosto muito de fazer isso, variar na cadência do movimento. Então, quer ver um exemplo? Imagina um agachamento hack. Vamos olhar aqui o que é um agachamento hack. Agachamento hack. Ó. Então, o hackzinho, esse camarada aqui, ó, essa máquina aqui, que você já deve ter visto na sua academia lá, esse aqui, por exemplo. Beleza. Eu gosto de, um exemplo, fazer 15 repetições. Mas se eu fosse fazer uma série de 15 repetições, por vezes ficaria fácil para essa paciente. Agora, se eu pegar e fazer um exemplo, descendo bem devagar, tipo média de 3 segundos a 5 segundos, descendo devagar 5 repetições. Aí eu faço 5 movimentos agora subindo bem devagar e descendo de forma linear, descendo em 1 segundo. Vamos chamar de 3 para 1, certo? Então você sobe em 3 segundos e desce em 1 segundo. Troca. Agora você vai descer em 3 segundos e subir em 1 segundo. Apenas essa variação, mesmo que seu peso seja pequeno, faz com que você aumente a tensão do seu grupo muscular e isso faz com que você consiga, de fato, acessar esse grupo muscular. Às vezes a pessoa faz o exercício, mas ela está gastando tempo dentro da academia e ela não está indo para fazer contração muscular. Quando eu estava falando das 15 repetições, então um exemplo, as 5 descendo devagar, 5 subindo devagar e 5 de 1 para 1, 2, 2, tipo descendo e subindo na mesma velocidade. Cara, as meninas choram nesse exercício e por mais que às vezes está só o peso da máquina. Essas pequenas mudanças já faz com que a pessoa tenha uma evolução no seu físico. Porque ela não vai na academia só fazer as 3 de 15, é uns detalhezinhos. Diminuir o tempo de descanso entre uma série e outra num exercício específico. Ou, Tânia, vou colocar um leg press aqui. Um leg press, vou fazer com 8 repetições, eu quero que você faça com a sua carga máxima. Lembrando que é a sua carga máxima, não é a da coleguinha. Então não se compare. Beleza. Como são 8 repetições, de 6 a 8, uma intensidade mais alta, então eu vou trabalhar com um tempo de descanso maior. Você percebe como o treino ele é muito mais rico em conteúdo do que você vê dentro de uma academia convencional? Por isso que às vezes eu te recomendo, entra na minha consultoria online. Lá eu te entrego a dieta, o treino, um acompanhamento semanal, que inclusive isso aqui é a parte mais importante. Se você quer saber como é que funciona, já clica lá no primeiro link da descrição. Vai conversar lá com a Paty no WhatsApp, que é minha assistente, minha esposa, enfim, vai conversar com ela e aí eu vou cuidar de todos esses detalhes para você. Dado isso, outro ponto que eu vejo que é muito interessante para vocês é a questão da alimentação. Cara, por mais que você se enquadre num percentual de gordura baixo, isso não te dá motivos para comer em demasia, comer exagerado. Várias pacientes, inclusive uma agora, muito querida, gente boaça, paciente muito querida, super falsa magra. Ela é super falsa magra mesmo, tem todas as características,
E ela falava assim, Dani, eu como doce porque eu não engordo, entende? Ela não tem uma condição física, ela não tem massa magra, não tem percentual de gordura baixo, agora tá tendo inclusive, né? Mas ela falava, eu comia doce porque estava estressada, eu comia doce. Tinha algum problema, ela tem loja, né? Tinha problema na loja lá, eu comia porque me confortava e ela automaticamente não engordava. Veja, a falsa magra, por vezes, ela de fato não vai engordar. Porque a característica dela ser magrinha, como ela não treina e come besteira, ela fica com um percentual de gordura mais alto, mas a característica dela é não engordar. Inclusive, fica mais um ponto aqui. Se você é uma pessoa que acha que é falsa magra, mas você come e engorda, aí você não é tanto falsa magra. A falsa magra normalmente é uma pessoa que tem uma característica, um biotipo que a gente chama de ectomorfo, só que daí com condicionamento físico um tanto quanto questionável, vamos dizer assim. Entendeu? Cara, elimina isso. Só essa paciente em específico, em questão, inclusive, a gente tirou, deixei uma dieta alta para ela, porque de fato ela precisava em calorias, e já vou falar quantas calorias, mas tirei, cara, tirei os doces ali. Foi difícil no começo, mas depois ela entendeu que aquilo ali para ela não estava fazendo bem, que aquilo estava inflamando o físico, e de fato ela comendo melhor no dia a dia dela fez com que diminuísse a vontade do doce. No caso dela, foi uma dieta ali de 1.500 calorias. Beleza, para a grande maioria das mulheres, cara, uma dieta de 1.500 calorias eu já vejo que traz muito boa resposta. E aí, o que acontece? O problema também é que outras mulheres não conseguem segurar no final de semana. Não estou dizendo que seja você. Não. Você consegue segurar no final de semana, eu sei. A dieta você não erra. Você acorda no mesmo horário, você toma o mesmo café, você come do mesmo jeito, você vai treinar. Final de semana é perfeito aí na sua vida, mas existem outras mulheres, eu fui sarcástico. Eu tive sarcasmo aqui, tá? Sarcástico, né? Mas as outras mulheres, cara, não. Ela não consegue. Ela vai furar a dieta, ela vai comer mais. E às vezes pela própria rotina. Pô, tem que cuidar do filho no final de semana, tem que ir no mercado, tira aquele final de semana ali, às vezes, para limpar a casa, às vezes vai comer fora, trabalhou demais durante a semana, chega final de semana, quer ir para um restaurante, quer comer uma pizza, não quer fazer a janta, não quer sujar. A minha esposa tem dessa, né? Às vezes ela quer comer alguma coisa fora, fala, mas por quê e tal? Ela fala, não, porque eu já limpei a cozinha. Você fala, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Mas tá tudo bem, cabeça de mulher. E aí, beleza. Entendeu o rolê? Só de você arrumar o teu final de semana já vai te ajudar muito. Só de você parar de entender que, eu como e não engordo, mas mesmo assim limpar a tua dieta, parar de comer esses furinhos, você já vai ter outra resposta muito boa no teu físico. E aí, quando isso acontece, quando ela parou de beliscar, ajustei o final de semana, aí eu tenho um espaço a mais para colocar mais calorias na dieta dela. O que eu faço às vezes é ter que ficar compensando, sabe? Eu tenho que fazer uma dieta que na semana ela consegue seguir certinho, o menos porque no final de semana eu sei que ela vai furar a dieta. Então eu fico contrabalanceando ali e o resultado acaba ficando, por vezes, uma loteria. Entende? De tipo assim, se ela não zoar no final de semana, ela vai ter um excelente resultado. Não é legal. O certo é você fazer certinho assim. Uma média de 1.500 calorias já resolve o problema de muitas mulheres, inclusive quando gera aderência. Mas não é eu que dito quantas calorias você vai comer, é o seu corpo, é o seu físico. E vou te explicar como eu vejo isso, tá? Cada profissional tem a sua forma de trabalhar, tem a sua linha de raciocínio. Já no meu caso, como é que eu faço? Tem as suas metodologias lá e tal, né? Mas no meu caso, eu gosto de acompanhar minhas pacientes semanalmente. Tá, dá para abrir aqui, a gente consegue ver aqui junto. Ó. Então eu tenho um sistema, né? E aí eu tenho lá meu sisteminha, tenho minhas pacientes aqui e tal, tudo bem, beleza. Dado isso, só tô vendo se não escapa o número do telefone. Não escapa o número do telefone. Beleza. Aí chega lá, quinta-feira, elas me mandam aqui, ó. Tem vários, aqui, ó. Relatório, respostas recebidas. Relatório de respostas. Então, chega toda quinta-feira, elas me mandam um feedback de como é que elas estão, aí eu venho daqui, só não vou abrir o WhatsApp para não abrir o número de telefone de ninguém, aqui também não está escapando o número de telefone, super de boa, beleza.
Aí elas me mandam essa resposta e eu levo lá pro WhatsApp dando uma devolutiva. Vou ser sincero, a grande maioria das mulheres, eu sei, cara, se eu abrisse as respostas aqui, a gente ia chorar junto. Reclama que, pô, tá ruim, que não consegue seguir final de semana, que tem feriado, que o filho passou mal e não pode seguir dieta. Mas aí, beleza. Tem ali seus 60, 65% que tá assim, aí tem uns 5 a 10% que eu tenho que motivar, né? Ou às vezes essas daqui tem que motivar, as outras eu tenho que dar parabéns, que, pô, tá indo tudo certinho. E tem ali uns 10, 15% que precisa de ajuste. Então, como que eu estava falando para você, não é eu que dito quantas calorias você deve comer, mas sim o seu organismo. Por quê? Porque dentro desse feedback semanal, a paciente deixa a foto de referência do físico. Muito importante isso para mim. Por quê? Porque, pô, dei 1.500 calorias. A menina ali tinha aquela barriguinha. Pô, já tá diminuindo aquela barriguinha. Cara, vamos tentar mais uma semana assim. Pô, diminuiu mais um pouco. Passou 2, 3 semanas. Caramba, pô, a barriguinha já deu uma boa colada, mas não teve tanto desenvolvimento em glúteo. Cara, vamos tentar trabalhar agora no próximo treino, que o treino eu vou atualizando de mês em mês, a dieta ali, se necessário, esse acompanhamento semanal, às vezes tem que dar um ajuste. Gosto de mamão agora não gosto mais de mamão. Quero manga, agora não quero mais manga. Ah, quero doce, agora eu não quero mais doce. Esses ajustes eu acabo fazendo semana por semana, porque eu vejo que isso gera mais aderência ao plano e todo o trabalho é voltado a você conseguir seguir. Se a pessoa que vai te acompanhar chega para você, risca um papel e fala assim, siga, desculpa, tá fadado ao fracasso. Você não vai conseguir seguir. A grande sacada é essa preocupação em seguir o plano de forma diária e constante. Beleza. Baixou ali o percentual de gordura, você já olha na foto, mesmo ângulo, mesma vestimenta e tudo mais. Consigo acessar o físico, pô, beleza, melhorou. Agora vamos trabalhar mais desenvolvimento em glúteo. Putz, o bracinho ainda tá uma gordurinha ali. Vamos trabalhar um pouquinho mais de desenvolvimento em braço para ver se a gente consegue puxar aquela pele e desenvolver mais o tríceps dela, mais o bracinho, ter mais divisão em ombrinho, deixar o negócio mais uniforme. Coloca um pouquinho mais de caloria, tira um pouquinho, coloca mais aeróbico, tira aeróbico. Ah, eu faço aeróbico e perco o que eu ganhei. Pois é, tá demais. Então vamos tirar um pouquinho desse aeróbico, vamos diminuir a intensidade do aeróbico. Você entende que semana por semana a parada ela não é estática, ela é dinâmica. Entende? Então a gente conversou aqui, porra, sobre a parte do treino, sobre a parte da alimentação. E eu vou ser verdadeiro com vocês, cara. Não tem um segredo assim. Depois que você chega num determinado período, aconteceu isso hoje com uma paciente, inclusive, queridaça, cara. Pô, saiu de 20%, baixou para 13%. Ela nem tinha o aspecto de falsa magra, mas ela tinha um percentual de gordura alto, 20% ali, e aí a gente já baixou para 13%. Ela falou, Dani, eu quero ir mais além, quero ficar como tal pessoa. Eu abri o Instagram, comecei a abrir junto com ela ali, comecei a rolar para baixo, e aí primeiro, nas primeiras fotos eu fui olhando a característica da pessoa. Pô, esse braço que você quer, esse braço que você quer, ah, esse rosto que você achou legal e tal, que é coladinho, ah, esse aqui, beleza, ó, a perna definidinha, beleza. E fui dando scroll para baixo, de repente você vê que a questão de menos de 6 meses para trás, o rosto da pessoa não era tão colado, era um rosto mais redondinho. Para você ver aquele rosto bem colado, aquele físico puxadinho aqui, a bochecha puxadinha, cara, tá passando uma fome, você tá afim de passar fome, você vai querer investir num análogo GLP-1 para segurar sua fome. E aí eu fui mostrando para ela as diferenças. Ó, aqui com certeza ela entrou com hormônio. Por quê? Porque esse aspecto de densidade na mulher não é interessante, não é que não seja interessante, não é fisiológico. E aí não é fisiológico, ela teve que usar alguma coisa aqui. Você quer ver? Fui dando scroll, ó. Aqui, ó, questão de 6 meses para trás, o bracinho dela era normal. Ó, antigamente o rostinho dela era redondinho, agora já está com o maxilar mais quadradinho. Consegue perceber essa evolução em pouco tempo e uma evolução mais masculinizada? Pô, é verdade. Então, quando você chega num determinado período, aí as magias vai acontecendo. Mas para você sair da primeira inércia, cara, não tem segredo, velho. É fazer a dieta e o treino. Por isso que minha preocupação na consultoria online é o acompanhamento semanal. Porque eu monto 30, 40 dietas por dia. Para mim é simples montar a dieta dentro das suas condições. Mas a grande sacada não é sobre a dieta, mas sim sobre você seguir o que lhe for prescrito. Se não tiver uma escutativa ali,
não vai dar certo. Espero que tenha feito sentido para você, que você tenha entendido o que é uma falsa magra, o que você tem que fazer no teu dia a dia e, se você quiser que eu monte sua dieta, que eu monte seu treinamento, que eu te acompanhe semanalmente, já clica no primeiro link da descrição e vem falar comigo lá no WhatsApp, beleza? Tchau, tchau, valeu!